Glória a Deus. Eu já quase que ia começando a pregar no início da reunião da oração em espírito, mas glória a Deus para a gravação. Então, bom dia às pessoas que nos estão a ver e ouvir. Hoje, dia 19 de julho do ano 2026. E você só pode ouvir esta mensagem neste dia. Não pode ouvir ontem, nem amanhã. Claro que a palavra de Deus em espírito pode ouvir em qualquer altura. Glória a Deus. E Deus diz que a palavra dele nunca volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. Glória a Deus. Então Deus gosta que a gente o louve, que a gente bendiga o seu nome. Na semana passada disse tudo quanto tem fogo louvar o Senhor. Espero que os irmãos não se lembrem daquilo que eu disse, para ter palavras para falar esta semana. E bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao seu nome, em nome de Jesus. Então vamos louvar, vamos nos alegrar, sempre com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, e vamos louvar o seu nome e vamos ouvir a palavra de Deus. Saúde todas estas pessoas aqui, ali os primos, os cunhados, famílias novas, a Karina, glória a Deus, os irmãos, aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Na sexta-feira tínhamos aqui um irmão com bigode e eu tinha que ter respeito porque o irmão tinha bigode. Glória a Deus. Então, um irmão de bigode. Na sexta-feira oramos, tivemos comunhão com Deus, nós nos movemos pelo prazer. Glória a Deus em Deus, nas coisas de Deus. E vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Queres dizer alguma coisa ou queres começar a louvar? Vamos começar a louvar. Hoje trazes blusa amarela, quase condiz aqui com esta gravata, mas não tem nada a ver, mas espero que as pessoas não vejam aqui se é coincidência. Glória a Deus, mostra-se esta parte da gravata, glória a Deus, aleluia. Então o Zé Costa, Nuno Marques, o Sérgio, todos irmãos, aqueles irmãos escondidos também, glória a Deus, pastores que ouvem a palavra de Deus já escondidas. Bem-aja a todos em nome de Jesus. Estamos aqui em Quarteira, no Algarve, em Portugal, na Europa. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. Eu sou o pastor João Silva, sou um profeta de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Nós antes andávamos em trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale, é sobre um reino diferente. Aleluia. Então, sem mais demoras, para não entrar já na pregação, vamos louvar ao Senhor, não é, Karina? Se os irmãos puderem e quiserem, fiquem de pé, glória a Deus. Mas também podem ficar sentados, glória a Deus, porque Jesus também pregava sentado, glória a Deus. Então, vamos louvar e bendizer a Deus. Eu podia ficar sentado, mas depois a câmera ficava a ser muito baixinha e também gosto de estar um bocadinho de tempo de pé. Na tropa, às vezes, eu e os outros estávamos 3 horas à espera do general e mexíamos os pés dentro dos sapatos, para um lado e para o outro, e aguentávamos ali. Então, se a gente faz isso na carne, muito mais devemos fazer para Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Louvai, louvai, abra a sua boca e cante ao meio-dia. Louvai, louvai, louvai quando o sol se põe. Não é só gritar pelo futebol. Jesus, Jesus, não é gritar com os filhos, louva a Deus. Não é gritar com o marido, não é gritar com a esposa, não é falar mal do governo, é louvar a Deus de bom. Louvai, louvai, louvai de manhã, louvai ao meio-dia. Louvai, louvai, louvai quando o sol se põe, ou cantai, cantai, cantai,
Cantai de manhã, cantai ao meio-dia. Cantai, são quase 9 horas da manhã aqui em Portugal. Quando o sol se põe, Jesus, Jesus, todos juntos, Jesus. Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Jesus quando o sol se põe, Jesus. Jesus quando o sol se põe. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores. Cantai louvores A Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores. Cantai louvores a Deus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores. Cantai louvores a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores. Cantai louvores A Deus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Vem Santo Espírito. Cantai um hino, Cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai um hino, cantai ao Senhor mais alto, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Vem Santo Espírito. Cantai no um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Oh, cantai um hino, cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Te louvamos. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. bendiz a minha Minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma,
bendiz a minha alma ao Senhor, de coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que Eu te dou o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoa as minhas faltas, glória a Deus. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda a aflição, Pastor da minha alma, isto é uma oração. Ama o meu coração, bendiz. bendiz A minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. bendiz a Minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoa as minhas faltas, glória a Deus. És tu quem saras as enfermidades, glória a Deus. És tu quem me livras de toda a aflição, pastor da minha alma, ama o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor. Não os levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele Aquele que reinas no meu ser. Nas mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza, ó Senhor. És tudo o que eu desejo, Senhor. O Espírito sem medida, ó Senhor. O teu nome eu vou trazer, meu sacrifício não servirei a outros deuses. Eu vejo alguém com um casaco nos ombros. É a altura de você caminhar, é a altura de você continuar, é a altura de você se levantar. Como um profeta de Deus, diga isso para si. Caminhe e vá em frente em nome de Jesus. E ao teu. Outros não ouvirão esta palavra, mas você ouvirá. No sacrifício não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Meta-se à mercê do Senhor, à disposição do Senhor, não do mundo, não das trevas. O Espírito sem medida, o jugo de Jesus é suave,
e o seu fardo é leve. Eu vou trazer meu sacrifício, não servirei a outros. Há pessoas com um peso sobre a sua cabeça. Parece que a manta rebenta, o Espírito Santo de Deus está sarando, está curando agora. Agora, há uma unção de Deus sobre essas pessoas. Espírito sem medida, ó Santo Espírito. Deus ama as pessoas. Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Há pessoas com problemas no fígado, Deus está sarando. Teu nome eu vou trazer. Há pessoas com problemas no baço, Deus está sarando em nome de Jesus. Virei a outros. Deus é o Senhor que nos sara. Qualquer outra riqueza. Há pessoas que têm dormido mal à noite, eu repreendo em nome de Jesus essas insônias e declaro um bom sono sobre si. Espírito sem medida. Há pessoas com problemas de Alzheimer. Deus está curando agora. Deus está curando agora. Você está recuperando a cada dia. Vai ouvindo a palavra de Deus. Vai estando debaixo da presença de Deus. Deus vai recuperando a cada dia. Há pessoas que estão num lugar e se esquecem onde é que estão. Há quebras de memória. Deus está restaurando. E você se junta a nós em nome de Jesus. Deus está restaurando. Quer outra riqueza. Precisa de nascer de novo, de abrir o seu coração para Jesus. Jesus está de braços abertos para si. Espírito sem medida, ó Senhor. Ao teu nada é mais importante que a tua presença trazer. Há pessoas com problemas nas articulações dos pés. Deus está curando agora. Entorce nos pés, Deus está curando agora, Deus está curando agora. Sacrifício não servirei a outros. Há pessoas com enxaquecas, Deus está curando em nome de Jesus. Há pessoas que os braços adormecem, Deus está curando agora. Há pessoas com problemas de arritmia, Deus está curando agora. Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza, ó Santo Espírito, tudo que eu desejo, Santo Espírito, Espírito sem medida, teu nome eu vou trazer. Há pessoas que tiveram AVCs, tiveram paralisia de membros, de pernas, de braços. Deus está curando agora. Recebe saúde divina. Não se em mim. Deus está sarando agora. Soberano Senhor, reina em mim. Tu estás restaurando a vida dos teus braços. Levanta as mãos e louva a Deus. Reina em mim, soberano. Deus está restaurando aquilo que o diabo queria destruir. Em mim, soberano Senhor, cativa meu ser, faz o teu querer,
teu trono em nós, Senhor, em meu coração. Cativa o meu ser, faz o teu querer, dá-nos ânimo, Senhor. Estabelece o teu trono. Há pessoas que têm chorado, têm pedido a ajuda de Deus, têm andado afastada de Deus. Jesus está restaurando em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, oh cativa o meu ser, faz o teu querer. Há pessoas que têm sonhado com pessoas que já partiram da terra. Eu repreendo em nome de Jesus esses sonhos, esses pesadelos. Esses familiares não estão a falar consigo. Eu, inimigo, a dar esses sonhos, eu repreendo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estabelece o teu trono em meu coração. Reina em mim, soberano Senhor. Reina em mim, soberano Senhor. Oh, cativa o meu ser, faz o teu querer, água viva do céu. Estabelece o teu trono em meu coração. Cativa o meu ser, Senhor, cura toda a enfermidade. Pessoas com inflamações na próstata, Jesus está sarando. Em meu coração, reina em mim, soberano Senhor. Reina em mim, soberano Senhor. Oh, cativa o meu ser, faz o teu querer. Deus nos está guiando por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Está restaurando a nossa alma. Cativa o meu ser, faz o teu querer. Estabelece o teu trono em meu. Há pessoas com inflamações nos intestinos. Você sente um ardor nos intestinos. O Espírito Santo de Deus está curando, está curando, está curando, está curando os seus intestinos. O Espírito de vida em Cristo Jesus está sarando, está sarando em soberano Senhor, água viva do céu, na minha presença de Deus, Senhor, oh, cativa o meu ser, estás o teu querer, estabelece o teu trono em meu coração, água viva, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor. Aleluia, 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 Pai, sila, aleluia, aleluia, água viva, aleluia.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela tua presença e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar todos? Glória a Deus. Também é bom sentar, glória a Deus. Eu até podia pregar sentado. Jesus também pregava sentado. Temos que dar descanso também ao nosso corpo para conseguir fluir com Deus. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ser os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da tua segunda vinda e do fim do mundo? Jesus estava sentado. E Jesus disse e diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, o reino das trevas contra o reino de Deus, e haverá fomes e pestes. Todas estas coisas serão o princípio de dores. Hoje o título da mensagem, conforme eu disse, é um reino diferente, glória a Deus. E existem dois reinos aqui na Terra. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. Nós já louvamos e adoramos, já estamos bem, glória a Deus. Podíamos sinceramente terminar a reunião, agarrávamos e semeávamos, porque nós já estamos habituados a semear, temos fé e entendimento, sabemos o que estamos fazendo, semeamos para colher, mas vamos também ouvir a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, nem só de louvor e adoração e oração, que é importante e não é dispensável, nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas naturais viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então diz que Deus envia a sua palavra e nos sara. Então Deus envia a palavra certa na altura certa. Não se aparte da tua boca, disse Deus a Josué, o livre desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mande eu, esforça-te e tem bom ânimo. Para nós nos esforçarmos, quem nos ajuda é o Espírito Santo, e Ele nos dá bom ânimo, motivação, glória a Deus, aleluia. É importante nós estarmos debaixo da presença de Deus. Quando estamos debaixo da presença de Deus e seguimos as instruções de Deus para a nossa vida, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E Jesus diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus foi, é e será sempre o autor da nossa salvação. Precisamos estar vinculados a Jesus. Quando nós hoje formos tomar a Santa Ceia, quem criou a Santa Ceia foi Jesus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tomai e comei, que isto é o meu corpo que é repartido por vós. Quando estamos a alimentar da palavra de Deus, toda a palavra aponta para Jesus. Quando estamos a honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, toda a palavra aponta para Jesus. Quando estamos a declarar a palavra de Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores levou sobre si, estamos a apontar para Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então toda a cura
é apontada para Jesus. Jesus pagou o preço na totalidade. No outro dia eu pensava, ou melhor, Deus me fez pensar, o pecado entrou no mundo através de um homem que é Adão. Já viu como é que um homem contaminou todo o mundo, todo o planeta foi contaminado por um homem só? Mas a boa nova e a boa notícia é que Jesus veio e fez a redenção total do homem. Hoje precisamos de abrir o nosso coração e convidar aquele que já pagou o preço na totalidade. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Nós não somos salvos por andar em procissões, por andar a pagar promessas, por sermos boas pessoas, por fazer isto, fazer aquilo, mas pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em João capítulo 3, versículo 1, diz a Bíblia, já tenho citado e vou citar novamente, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Mas Nicodemos não era uma pessoa qualquer, era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi. Rabi significa mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele sabia que era mestre vindo de Deus para ajudar e também para guiar. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pessoas dizem, a cura já é do diabo. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele não disse que curas não era para hoje, que o batismo no Espírito Santo não era para hoje. Jesus respondeu e responde a cada um de nós. E disse-lhe, e diz, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, ou não pode entrar, não pode compreender, não pode viver no reino de Deus. E hoje qual é o problema? Há pessoas que leem a Bíblia, interpretam a Bíblia com a mente deles, e lê o livro sobre a interpretação da Bíblia, e lê o Google sobre a interpretação da Bíblia, a inteligência artificial sobre a interpretação da Bíblia. Mas ouça, pessoas leem a Bíblia, ficam condenadas, ficam julgadas, e alguns leem a Bíblia e afastam-se de Deus. Então a letra mata, o Espírito vivifica. Então precisamos da luz, do entendimento e da revelação do Espírito Santo de Deus. Eu na sexta-feira falei aqui um exemplo. Um pastor convidou um amigo para dar uma palavra e ele começa a reunião com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. E todas as pessoas disseram amém, porque ele dizia a palavra. E ele convidou o amigo pastor para ir lá. E o amigo pastor sobe o púlpito e a palavra que ele foi falar foi o Salmo 91. E ele abre a boca, porque a palavra de Deus não estava só na boca, mas estava na boca e no coração daquele homem. E ele abriu a palavra e declara, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Assim como eu estou declarando. Com a palavra de Deus na boca e no coração. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. E ele citou mais. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Há pessoas que têm problemas no esófago. Deus está curando. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E continuo a declarar a palavra. Quando outro pastor subiu ao púlpito, disse, eu declarei o Salmo 91, mas este meu amigo habitava nos esconderijos do Altíssimo. Trouxe a palavra de Deus ungida. Em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz a palavra, está junto de ti. Alguém teve paralisação, AVC, nos braços.
Em nome de Jesus, eu liberto poder e unção de Deus sobre si, sobre o seu braço esquerdo. Sobre o seu braço direito estava paralisado. Há uma unção, há uma eletricidade sobre os seus braços, sobre os seus membros superiores, sobre os seus membros inferiores, e aquilo que estava paralisado seja restaurado em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Ao som da minha voz eu declaro saúde e cura divina em nome de Jesus. Então diz a palavra de Deus que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Há pessoas que declaram pelas pisaduras de Jesus, estou sarado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. Mas sinceramente falando, eles não veem a cura. Estão iguais, parece que a palavra de Deus não funciona. E porquê? Outros têm o coração cheio da palavra, mas nada acontece também. Porquê? Porque a palavra tem que estar na boca e tem que estar no coração. Eu estou a revelar segredos. Meditar na palavra. Comer a palavra. Não é ler a palavra, é meditar. É ler devagarinho e baixinho a mesma palavra. A mesma palavra com a ajuda do Espírito Santo. A mesma palavra. A mesma palavra. A mesma palavra. Diz que são vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. Eu disse no início da reunião, quando a pessoa toma um anti-inflamatório, um Benuron, qualquer coisa, normalmente a gente toma, a maior parte das vezes, creio com água, tomamos, e não vemos logo o resultado. Mas dali 1 hora, 2 horas, a pessoa tinha uma dor de cabeça, toma, e já se vai sentindo melhor. E aquele medicamento é especificamente para aquela situação. Quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente medita na palavra e depois declara a palavra, se torna vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. Mas não é só você dizer amém. Você tem que meditar e declarar que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E Karina traz-me ali aquelas sementes. Há vários dias que eu pus ali aquelas sementes e cada vez que passo pela mesa, obrigado, cada vez que passo pela mesa me faz lembrar destas sementes. Estas sementes pus ali há alguns dias atrás e nada acontece. Mas isto é uma boa semente. A semente está pronta para germinar. A palavra também está pronta para germinar. Que diz, a palavra está junto de ti. Hoje, vamos comer um feijão cru. Precisamos de pôr a palavra de Deus dentro de nós. Você e eu não temos colheita se não semearmos a palavra. Não é uma palavra decorada, é uma palavra meditada. Glória a Deus. Temos que meditar na palavra, que a palavra de Deus traz vida e traz saúde em nome de Jesus. E cada semente precisa ser semeada no sol certo. Ontem, quando treinava, lembro-me quando estava na polícia, tinha uma Bíblia lá dentro de uma gaveta na esquadra. E às vezes havia um colega, ele próprio me dizia, vinha chateado com a Maria dele, com a esposa dele, e ele próprio dizia, quando venho chateado com a minha Maria, agarra aqui na Bíblia, lê as partes que o João tem aqui sublinhado. Ele meditava, ele não lia, meditava, estava ali caladinho, e ele anda com os olhos, ele anda só lia aquelas partes sublinhadas. Diz, meu coração ficava diferente. Eu vinha todo irritado, todo chateado, podem dizer o que dizer, mas eu medito, ele dizia, medito, lê estas palavras aqui que o João tem sublinhadas,
E então fica diferente. Já vi, são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Precisamos de comer a palavra. Precisamos de nascer de novo. Por isso é que um dia Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Não pode viver as coisas do reino de Deus. Por isso hoje vivemos num reino diferente. E o Nicodemos na carne disse, mas como é que pode ser isso? Ficou assustado, então, mas tem que voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E Deus convida todas as pessoas a nascer de novo. Quando a gente abre a porta da nossa vida, a porta do nosso coração para Jesus, e dizemos, Senhor Jesus, vem à minha vida, não é você rezar, mas eu já rezo, Deus já me ajuda, mas você precisa de abrir a porta do seu coração. Senhor Jesus, abre a porta da minha vida, abre a porta do meu coração, e eu te recebo como meu Senhor, meu ajudador, meu salvador. Com a sua autorização, Jesus entra na sua vida. E Jesus, quando entra na sua vida e na minha vida, glória a Deus, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. As enfermidades, as doenças, os problemas começam a sair, a vida de Jesus começa-se a manifestar em si. Não mais nós, mas Cristo é nós. E a vida que nós vivamos na carne, vivamos na fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo por cada um de nós. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, glória a Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, se alguém já abriu o coração para Cristo, é uma nova pessoa. No exterior pode não parecer, diz que uma vez uma senhora estava relatando no outro dia num testemunho, diz que tinha carros, tinha casas, tinha tudo. E o pastor fez o apelo para ir à frente para receber Jesus. E ela diz que não se lembra de ter ido à frente, foi levada pelo Espírito Santo. Mas disse uma coisa, quando eu saí lá da frente, algo aconteceu de tal maneira que eu pensava que tinha outra cara, outro visual. Sentia-me diferente daquilo que eu precisava dentro de mim, tentava preencher com carros, com casas, com roupas, com férias, com dinheiro aqui, dinheiro acolá, não estava preenchido. Diz que sentia tão diferente, que ela acreditou que tinha mudado o rosto. Chegou a casa, olhou o espelho e viu que tinha a mesma cara, mas ela disse, eu por fora tinha a mesma cara. Mas dentro de mim algo se tinha passado. Então abri o coração para Jesus. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas passaram mesmo. As coisas velhas já passaram. Você antes era uma pessoa doente, era uma pessoa chata, rabugenta, cheia de esquemas, vigarices, não pagava. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Há mais pessoas com problemas nos intestinos. Problemas de inflamações nos intestinos. Problemas de inflamações nos intestinos. Jesus te sara. Pessoas com problemas de AVC, à medida que eu falava há pouco, estão a ser recuperadas. Jesus nos ama. Jesus deu a vida por nós. O pecado entrou por Adão, a redenção na totalidade entrou por Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo. Glória a Deus.
E a Bíblia diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu. O que é os tesouros? É o coração das pessoas. Pessoas focam a vida deles, a fé deles na terra. Diz que os céus e a terra passarão, deixarão de existir, e o mar já não existe. E eis que viam novos céus e uma nova terra. A nossa vida precisa de ser fundamentada em Cristo. Jesus Cristo, João 14,6, é o caminho. É o caminho para a tua vida, para a minha vida. É o caminho para a tua vida longa. É o caminho. É a verdade e é a vida. Há pessoas que têm perdido a força nas pernas. O Espírito Santo de Deus está dando vigor e força às pernas. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura. Glória a Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Glória a Deus. Há pessoas que têm problemas de tendinite nos cotovelos, por causa de movimentos repetidos. Você está a sentir como um calor sobre os cotovelos. Há pessoas que estão a sentir um calor nos intestinos. Deus está sarando e está curando em nome de Jesus. Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há pessoas que estão sentindo a unção de Deus sobre a sua boca. Não sei se tinham inflamações na boca por causa de próteses ou de implantes. Há pessoas que estão sentindo um calor sobre a sua boca. Eu declaro o Espírito de vida em Cristo Jesus sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Precisamos declarar a palavra de Deus. Dizermos aquilo que Deus diz. Nós vivemos num reino diferente. Não no reino da miséria, não no reino da desgraça, mas num reino diferente. Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção de todos os nossos pecados. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,7, diz assim, orando, e a gente deve de orar, deve ter comunhão com Deus. E orando não useis de vãs repetições. Aqui pessoas encalham muito nisto. O que é vãs repetições? É repetições vazias. Oh Deus, se for da tua vontade, cura-me. Oh Deus, se for da tua vontade, ajuda. Vãs repetições. Não useis vãs repetições. Vãs repetições é vazias, sem base segura. Como os gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. E as pessoas dizem, não devemos declarar a palavra de Deus. Vez após vez que é uma vã repetição. Então você precisa de entendimento. Precisamos sim declarar a palavra, dizer aquilo que Deus diz. E quando dizemos aquilo que Deus diz, não é uma vã repetição, é exatamente a palavra de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E eu declaro lá em Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Aleluia! E todas as minhas dores Jesus levou sobre si. Às vezes vêm dores a mim. Todas as dores levou sobre si, glória a Deus. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, glória a Deus. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões. Jesus foi ferido por causa das minhas transgressões. As minhas muitas transgressões. As transgressões do passado,
do presente e do futuro. Há pessoas que têm dor nos braços, a unção de Deus está atuando em ti, glória a Deus. Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades, glória a Deus. O castigo que nos traz a paz, ó paz, em paz me deitarei e descansarei, porque o Senhor me fazes habitar em segurança. Mas a mente faz pensar à noite nisto e naquilo, e a gente declara a palavra, em paz me deitarei e descansarei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, por causa das suas feridas, eu vivo em saúde divina. Não useis de vãs repetições, vãs é sem base segura. Vamos declarar aquilo que Deus diz. Mas é importante nós orarmos em línguas. Orar em línguas não é para hoje. Dízimos não é para hoje. Já vamos falar mais algumas coisas sobre isso. Onde é que você vê na Bíblia que dízimos não é para hoje e orar em línguas não é para hoje? 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala eu vou ler e depois vou dar entendimento. Porque o que fala em língua estranha não fala os homens estão a Deus, depois ninguém me entende e em espírito fala de mistério. Já li. Eu já li. Eu já sei. Agora vou transmitir entendimento. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala? Fala não é fala, é falando. Um ato contínuo. Nós não falamos com Deus, falando, ato contínuo. Ato contínuo, falando com Deus. O que fala, ato contínuo, em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então precisamos, há pessoas que falam com este, falam aquele, pedem a opinião e nunca pedem a opinião a Deus. O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Houve uma pastora que durante 4 ou 5 anos dizia que não orava em línguas. E o que é que eu fiz? Fui orando. Esse não é orar em línguas. O que fala em língua estranha, não, e eu oro por ti em nome de Jesus. Neste dia, oro por ti em nome de Jesus. Neste dia, como profeta de Deus, liberta uma unção de Deus sobre ti. Tens sonhado com o teu marido, mas eu repreendo esses sonhos em nome de Jesus. Os vivos não se comunicam com as pessoas que já morreram ou que partiram da terra. Deus não usa as pessoas que partiram de terra para transmitir mensagens. Ao homem está ordenado morrer uma vez. As pessoas que partiram da terra não se comunicam com as pessoas que estão aqui. Missas de sétimos dias, outras coisas, atrai demónios à vida das pessoas. Atrai as trevas. Lembre-se que há 2 reinos e vivamos num reino diferente. No reino de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fomos transportados, Jesus pagou o transporte e nos trouxe para um reino diferente, para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção de todos os nossos pecados. Há pessoas com uma distensão nos braços. Jesus está curando agora. Movimenta os seus braços e receba em nome de Jesus. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus como estão a ouvir um filme. Não. Para você ter a presença de Deus, deve de ouvir com atenção. Uma das maiores armas do inimigo é a distração. Quando orares, entre no teu aposento, fecha a tua porta e orando a teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará. Há pessoas que as mãos adormecem. Eu liberto uma unção de Deus sobre as tuas mãos, sobre as tuas mãos, sobre as tuas mãos, sobre os teus braços, sobre todo o teu corpo, em nome de Jesus. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Ouça agora.
o nosso espírito ligado ao Espírito Santo, temos uma nova natureza. Aqueles que já receberam Jesus, sabe tudo. Tudo do passado, do presente e do futuro. Então, quando eu oro em línguas, o meu espírito se liga ao Espírito Santo. Me liga ao Espírito Santo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vive pela fé, como remoinho. Pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou a si mesmo por mim. Falo vida, falo saúde, nós nos ligamos a Cristo. Em Cristo somos um só. Entre eles andarei e entre eles me manifestarei. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes de tomarmos a Santa Ceia, fazer o apelo àquelas pessoas que acreditam em Deus. No outro dia estava em Portimão, perto de uma igreja onde pastoreei, sentei-me numa cadeira e dali a bocadinho veio um senhor e Deus levou a conversa, ele começou a falar quando a esposa dele tinha partido e mais isto e mais aquilo. E Deus é como se dissesse no meu coração, fala de Jesus para ele. Está bem, Senhor. A conversa foi desenrolando e eu fui e disse, você estavam ali dois senhores, mas a conversa era só para um. Você precisa de abrir o seu coração e convidar Jesus a entrar na sua vida. Diga estas palavras comigo. Oh Deus, eu acredito em Jesus. E ele não dizia nada. Você precisa, já viu ali o meu carro? Para entrar alguém no carro eu tenho que abrir a porta e convidar. Ninguém pode entrar no meu carro sem não autorizar. É o meu carro, não é meu, emprestou-me Jesus. Há pessoas que é a casa deles, é os filhos deles, é a mulher deles, é tudo é deles. Mas é tanto seu e depois quando você parte da terra, quando você morre, deixa cá tudo. Ai, passo para os meus filhos. Então, mas se é seu, leve. Então Jesus nos empresta. Alguém dizia que os filhos são herança do Senhor, sim, mas pertence ao Senhor. No outro dia o meu filho estava deitado ao pé de mim, eu olhei para os pés dele e pensei, verdadeiramente o meu filho não é meu filho, é filho de Deus. Deus me deu o privilégio de vir através de mim, mas não é meu, é do Senhor. As nossas casas não são nossas, são do Senhor. Não é minha casa. Está bem? Então faz como os faraós, quando morrem, levavam o ouro lá todo e depois iam roubar lá os túmulos, lá dos faraós. Porque era seu. Seu ouro, a sua prata, sou doutor. Quando você morrer, escreve aqui, jaz o doutor fulano tal. E Deus lá trata com grande carinho, porque você é o doutor e Deus dobra-se assim. Eu sou o advogado. Deus e depois dobra-se lá. Porque você é o advogado. Eu sou o juiz. Deus e depois dobra-se lá. Porque você é o juiz. Temos títulos. Eu sou pastor. Deus e depois dobra-se lá porque você é pastor. Eu sou apóstolo. Pensam que no reino de Deus é como no exército. Eu sou general. O cargo maior é ser apóstolo. Não. O cargo maior é fazer a vontade de Deus. Se Deus o chamou para apóstolo, glória a Deus. Mas quem é que o nomeou apóstolo? Foi Deus que lhe disse? Quem é que o nomeou profeta? Foi alguém que disse, a partir de hoje és profeta. E o que é que Deus lhe disse? Havia um pastor que dizia, no ministério onde eu estive, todos somos pastores, dizia o pastor lá principal, disse, mas eu nasci, sou pastor. Deus não me chamou para pastor. Mas o irmão tem que ser fiel, isto e aquilo. Mas eu não sou chamado para pastor, ele sabe. E a pessoa dentro dela pode querer iludir ali as pessoas, dizendo com um título de apóstolo,
mas a pessoa sabe dentro dela se é ou se não é. Podem pôr as mãos, tu és apóstolo, tu és profeta, mas ele sabe se é ou se não é. Se Deus o chamou, seja fiel a fazer aquilo que Deus o chamou. Já não somos mais, não é? Somos menos pelos títulos, fiéis a Jesus. Tudo pertence a Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. A nossa vida não é nossa. Por isso, no outro dia, a caminho de Moncarapaz, e a conduzir o carro, o meu carro, o carro que o Senhor Jesus me emprestou, e a agradecer no meu coração pela vida e pela boa saúde divina que o Senhor me tem dado. E agradecendo em nome do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus no meu coração. Agradecendo a Deus que Deus me guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Agradecendo a Deus, tudo pertence a Ele. Jesus é o autor e consumador da fé. Voltando àquele senhor de Portimão, disse, você precisa de abrir o seu coração para Jesus. Diga estas palavras, oh Deus, eu acredito em Jesus. Não dizia nada. Você precisa de falar para Deus ouvir. E então eu falei, oh Deus, eu acredito em Jesus, acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Abre o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Ele disse estas palavras. E então mais um tesouro no céu, a vida das pessoas. E a decisão de cada ser humano é aqui na terra. Convidar Jesus a entrar na sua vida e no seu coração. Já tenho orado por pessoas, recuperam, mas às vezes não tenho feito um trabalho excelente. Ou seja, não convido as pessoas a receber primeiro Jesus. O mais importante é receber Jesus na sua vida, no seu coração, para sair do reino das trevas para um reino diferente. Glória a Deus. E quando a gente se preocupa com os tesouros de Deus, com as coisas de Deus, Deus preocupa-se com as nossas coisas. Glória a Deus. E sabe o que é descobrir nestes dias? Que nós somos movidos por prazer. Glória a Deus. A pessoa vai almoçar ali porque tem que ir almoçar. Não é gosto daquela comida. Gosto do quê? Tem prazer. É gosto daquela sobremesa. Gosto do quê? Tem prazer. Tem prazer naquela comida. Veste a roupa para andar bonito porque tem prazer. Tem prazer naquela roupa. Gosta do perfume. Que perfume tão bom. Gosta do perfume. Somos movidos pelo prazer. E há pessoas que hoje amam, amanhã não ama, és o amor da minha vida e vivem em sentimentos. Gente, precisamos de viver pela fé. Eu amo-te muito, és o amor da minha vida. Dali a 6 meses já não é o amor, é o ódio da vida deles. Então, amor não é um sentimento, é uma decisão. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes de ter o seu prazer. O primeiro prazer é em Deus. Pessoas querem ter o prazer no filme, no carro, na casa, e Deus lá por baixo. Mas quando a gente tem o primeiro prazer em Deus, eu daqui a algum tempo há uma prova o domingo, à altura da reunião. Eu posso ir à prova, vou para o céu à mesma. Mas eu tenho mais prazer em estar aqui. Então está decidido, eu fico aqui porque tenho mais prazer. É mais importante para mim. Eu gosto de correr. E aí os dias que treino é bom, mas às vezes fico muito contente os dias que não treino também. Ai, graças a Deus hoje não treino. Mas hoje é dia de treinar, graças a Deus outra vez. Prazer. Nós somos movidos por prazer. E outra coisa que nós somos movidos também pela recompensa. Glória a Deus. Nós somos movidos pela recompensa. Diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, o estatuto de Faraó, a reforma da segurança social, a reforma da polícia, a reforma de ministros, tudo isso.
escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, ter o gozo do pecado. Porque tanto por maior riqueza o vitupério do Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha à vista uma recompensa. Diz em Hebreus 11, 24 a 28. Tinha à vista uma recompensa. Então Deus quer que nós sejamos recompensados, galardoados. Diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque Deus é fiel e justo e é galardoador, recompensa daqueles que o buscam. No outro dia, numa determinada situação, tinha visto uma recompensa. Glória a Deus. Uma recompensa. Nós fazemos as coisas porque temos em vista uma recompensa. Quando se trata de semear no reino de Deus, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, recompensa, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós e através de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Ontem, quando meditava na palavra de Deus, a Bíblia diz: sabe porque é que há pessoas que não honram a Deus com os dízimos? Porque não têm casa do tesouro. Estão numa igreja, mas não têm casa do tesouro. Porque verdadeiramente eles sabem que não são alimentados espiritualmente. E a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para si. Não é para você comprar carros, não é para a sua família, não é para remodelar a casa, não é que já poupou tanto na semear o dízimo, na dar o dízimo. E Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, onde somos alimentados espiritualmente. As pessoas aqui semeiam, porquê? Porque são alimentadas espiritualmente. Casa do tesouro. Eu tenho ali as sementes, mas se nós agarrarmos na semente e pusermos em areia, que a areia tem sal, a areia da praia, não há colheita. Então cada semente tem o sítio certo. Pessoas semeiam os dízimos aqui e acolá, ajudar os necessitados, mas não é isso que Deus diz, não é o sol certo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas eu acho, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E quando fazemos as coisas à maneira de Deus, vem uma recompensa celestial. A Bíblia diz em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Recompensa, diga comigo, recompensa. Recompensa. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Uau! Eu vou semear porque tenho visto uma recompensa. Jesus foi à cruz porque tinha visto uma recompensa. A sério? Sim, senhora. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto pela recompensa, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Se não tivesse na Bíblia, não acreditava. Mas diz em Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, pela recompensa. Então nós semeamos para colher. Nós damos e ser-nos-á dado. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isto agora só à parte. Pessoas têm lá o número da conta, semeia, aqui vamos semear ao vivo, aqui vamos tomar a Santa Ceia. Às vezes pessoas de negócio, que são clientes e tudo mais, ora aqui pelas minhas finanças estão retidas isto e aquilo. Então se você pertence a uma igreja, pertence a um ministério, porque é que não pede lá o seu pastor? Você não honra a Deus lá com os seus dízimos, porque verdadeiramente você não é alimentado espiritualmente. Porque se fosse, você semeava. Então se você está lá, se acredita que deve estar lá, então passa a ajudar ele. Eu abençoo as pessoas que estão debaixo do meu ministério, as pessoas que semeiam a mim. Glória a Deus.
A viúva de Sarepta semeou no homem de Deus, o homem de Deus declarou a palavra de Deus, o profeta, sobre ela, não foi declarar sobre as outras, sobre as outras pessoas que não semearam nele. Quando mas Deus é amor, pois é. Quando Jesus pediu o barco emprestado a Pedro, ensinando o barco à multidão, disse: lançai as vossas redes ao mar alto para pescar. Jesus não encheu o barco dos outros, encheu aquele. E as pessoas que querem ser espirituais, na hora, sobre as pessoas que estão debaixo da minha direção espiritual, da unção da minha vida, do meu ministério. No outro dia, Isabel falou de libertação financeira de dinheiros. Numa semana, houve libertações financeiras. A palavra de Deus foi falada e devemos falar a palavra. Pessoas pensam que toda a gente é profeta. Devemos ser profetas diante de Deus. Não, você está enganado, não é assim. Todos nós vamos falar, podemos e devemos falar a palavra de Deus em existência. Declarar a palavra, mas isso não é o profeta. Profeta é um porta-voz de Deus, que fala aquilo que Deus diz debaixo da unção de Deus, no momento certo e na hora certa. Glória a Deus. Esse é um profeta de Deus. Todos somos chamados para falar a palavra de Deus em existência, mas isso não é um profeta. Profeta é uma chamada de Deus. Já viu o profeta Isaías, um dia chega lá o rei Ezequiel e diz: olha, põe a tua casa em ordem que vais morrer. Epá! Porquê é que ele disse? Porque Deus lhe tinha dito. Ele fez aquilo que Deus disse. Há pessoas com problemas de garganta, problemas de inflamação de garganta. Jesus está a curar agora. Já eu posso declarar a palavra, e declaro, mas uma coisa é declarar debaixo da presença de Deus. As curas, a aceleração das curas, a aceleração das finanças, é uma aceleração sobrenatural, é o que nós chamamos milagres. Agora eu vou pedir para que me tragam aqui a Santa Ceia. Glória a Deus, a Santa Ceia é pão e vinho. O autor da Santa Ceia é Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus diz, obrigado. Jesus diz, olha, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Perdão. Eu no outro dia, no meu quintal, lá em Bassafrim, tinha lá umas videiras. Mas aquilo já era mais de 15 ou 20 anos que o meu pai tinha plantado. E aquilo estavam-se a esticar lá para o lado e eu fui com uma tesoura, cortei. E aquilo estavam todas verdinhas e depois no dia a seguir estavam secas. E me lembrei que nós somos uma videira, é como um ramo ligado a uma videira. Se a gente se desvincula de Jesus, aquele é um grande homem de Deus. Tem uma grande unção quando está ligado à ficha. O autor e consumador da fé é Jesus. Se você ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, faça a oração que eu disse há pouco. E agora pode tomar a Santa Ceia. A pessoa diz, não pode, porque isto, porque aquilo e tal. E você que fala, você está preparado? Ou é pela graça, pela fé em Jesus? Diz que pela lei ninguém se salva, somos salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, então se somos salvos, também podemos tomar a Santa Ceia. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pão, comunhão. Oh, pão, comunhão. Pão, comunhão. Os olhos se revigoram. Que diabetes seque desde a raiz em nome de Jesus. Glória a Deus. No outro dia, soube que um senhor tinha diabetes excessivo, tiveram que cortar uma perna. Já vi, eu oro também por ele em nome de Jesus. O diabo é só para destruir as pessoas. E depois pessoas, em lugar de se juntarem a Deus, dizem, são testemunhas de Jesus, de Jeová, que andam a anunciar o Evangelho, que Deus não curou hoje. Deixe-se de palermices. Deixe-se de incredulidade e junte-se à palavra de Deus. Quando você tiver em aflição e dor, é seu pastor que está lá que diz que Deus não curou hoje, que é quem põe as mãos sobre si. E alguns criticam
e depois na hora da aflição vêm pedir para eu impor as mãos sobre eles e faço a vontade de Deus, oro por eles também em nome de Jesus. Vinho, símbolo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Às vezes na tasca bebiam vinho e tal. A gente bebe aqui sumo de uva. Declaramos a vitória em nome de Jesus. Vinho. Nos lembramos a cada dia, a cada hora, aquilo que o Senhor Jesus fez e continua a fazer por nós. Diz que Ele está intercedendo por cada um de nós. E a pessoa diz, mas está intercedendo porque é a minha vida, isto e aquilo. Gente, nos precisamos ligar a Deus a cada dia. Pessoas estão a sofrer porque estão com os profetas errados, profetas da desgraça. Já viu 12 espias foram espiar a terra. 10 trouxeram um relatório negativo, Deus não curou hoje, Jesus não ajudou hoje, línguas não é para hoje. E Josué e Caleb fizeram calar todo o povo e disse, subamos animosamente. Glória a Deus. Diz que Caleb louvou de espírito e preservou em seguir ao Senhor. Então, como profeta de Deus, desejo uma semana abençoada para todos nós. Não é para todos vós, é para todos nós. Eu me incluo também nesta unção de Deus. Neste jugo suave, neste fardo leve. Declaro uma semana sobrenatural. Vamos nos aproximando do fim do mês de julho, mas com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E louvamos a Deus por isto tudo em nome de Jesus. Então, terminamos aqui a reunião, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus e debaixo da presença de Deus. Glória a Deus. Podia estar aqui mais meia hora, uma hora. Glória a Deus. Antes de começar a reunião, lembrei-me do Benin, quando veio a Lisboa. Entra lá o Benin, anda a Levin, começam lá a tocar o piano, a tocar, louvar e adorar. Ele é sensível à voz de Deus. Ali um bocadinho a presença de Deus veio ali, começou a curar e a ajudar. Os profetas no Velho Testamento, para ouvir a voz de Deus, chamavam um tangedor, tocavam a presença de Deus vinha. Hoje precisamos da presença de Deus. Há pessoas que pregam, mas não têm a presença de Deus. Há pessoas que declaram a palavra, mas não têm a presença de Deus. Há pessoas que cantam, são profissionais a cantar, mas não têm a presença de Deus. Uma vez tinha um grupo de louvor com quase 20 pessoas, mas Deus não estava ali, eu estava a ficar tramado e muito nervoso. Disse, eu não consigo pregar sem a presença de Deus. E mandei baixar o órgão, mandei baixar o piano, mandei alterar o som, fazer coisas, mas Deus não estava ali, eu estava desesperado. E então dali a bocado a presença de Deus desceu, conforme está aqui. Deus curou pessoas semearam sobrenaturalmente e as necessidades das pessoas foram supridas. E eu, graças a Deus, as minhas necessidades também foram supridas e não saí do púlpito frustrado, mas motivado em nome de Jesus. Então, boa semana a todos. Amém e amém. Glória a Deus.